O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos o Santo Evangelho. Jesus, que ao ver essa multidão, tem compaixão desse povo. Santo Agostinho diz que a compaixão é um sentimento que brota do coração, que nos faz se compadecer, tornar próprios os sentimentos, sejam espirituais ou corporais, da outra pessoa, tornando-os como se fosse nosso. Portanto, a compaixão não é somente ter dó de alguém, é tornar os seus sofrimentos, as suas misérias, as suas dores, como se fossem as nossas próprias dores, e se empenhar ao máximo para tentar sanar aquela situação. Empenhar todos os meios humanos e divinos para que essa pessoa seja atendida em suas necessidades. Portanto, a misericórdia divina, ela é esse sentimento que brota das entranhas de Deus em favor da humanidade. Por isso, a palavra de Deus insiste que Deus é rico em misericórdia. Portanto, Ele sempre se compadece de nós. E se nós somos salvos, é pela misericórdia de Deus, porque Ele se compadece das nossas misérias, pois, bem sabemos, somos marcados pelo pecado. Pois a maior doença que se pode ter é o pecado. E Deus se compadece de nós para dar-nos a sua salvação. E assim prossegue Santo Agostinho dizendo: a alegria de Deus é muito maior em tirar de um mal, de todo mal, Deus é capaz de tirar um bem. Essa está a alegria de Deus. Nós que somos pecadores, nós nos convertermos. Seja muito maior a alegria de um pecador que se converte do que Deus ao criar do nada o céu e a terra. Olha que grandiosidade, a misericordiosa bondade de Deus para com cada um de nós. Seja, Ele se alegra muito mais em ver a nossa conversão do que até mesmo por ter criado o céu e a terra e tudo que ela contém. Nós possamos de fato também aprender dessa misericórdia de Deus para com as pessoas. É importante que nós tenhamos essa visão sobre cada pessoa que encontramos à nossa frente. Olharmos com misericórdia, compreender o que se passa em seus corações. Para isso é necessário nós olharmos com o olhar de Cristo para as pessoas. E muitas vezes nós encontramos pessoas que não têm mais a coragem de olhar nos olhos, não tem mais a capacidade de conversar atento às outras pessoas. E quando nós conversamos olhando nos olhos, nós estamos recrutando todas as nossas faculdades espirituais, emocionais para com aquela pessoa. Muitas vezes andamos distraídos pelo uso do smartphone, distraídos porque nós não rezamos mais e vivemos dispersos, longe de nós mesmos. Portanto, não conseguimos acessar o coração das pessoas.
Por isso se torna cada vez mais difícil agirmos com misericórdia. Que nós possamos pedir ao Senhor: dá-me um coração misericordioso como o vosso, dá-me um coração atento como o vosso, para que eu possa olhar nos olhos enquanto eu estou conversando com as pessoas, que eu seja atento aos seus assuntos e que eu possa de fato empenhar todos os meios para ajudá-las em suas necessidades, assim como o Senhor é atento a essa multidão. Sempre nos impressiona, e o texto diz que Jesus sempre se compadece da multidão, e nós não podemos pensar que Jesus vê apenas um grupo de pessoas, ele vê a necessidade de cada um, porque ele é atento a cada pessoa. É um amor pessoal, personalizado por cada indivíduo. Deus não nos ama por atacado, Deus nos ama individualmente, pessoalmente, e conhece o nosso nome, e conhece o que se passa conosco. Assim também nós precisamos amar de modo pessoal, individualizado, cada pessoa. Pois muitas vezes nós queremos colocar as pessoas num único grupo, como se fosse uma massa amorfa e indiferente. E começamos também a comparar este com aquele. Portanto, se torna tão difícil a nossa convivência, porque nós não amamos individualmente, nós queremos colocar por grupos as pessoas. Peçamos ao Senhor a graça de amar pessoalmente cada pessoa. E assim Jesus, na sua bondade, na sua compaixão, ele sacia essa multidão. Não somente naquele tempo, ele continua a saciar a cada um de nós pela palavra e pela Eucaristia. Por isso todos os dias a igreja tem um cuidado de propor aos seus filhos a missa diária, para que todos os dias possa receber esse milagre. E nós possamos de fato entender que a Eucaristia é o alimento da nossa alma. Nós não podemos ficar um dia sequer sem a Santa Eucaristia. Ou seja, quantas vezes temos oportunidade, ocasião de irmos à Santa Missa e inventamos tantas desculpas, porque estamos cansados, não temos tempo, temos correria, nos dispersamos em tantas coisas e não conseguimos participar. Mas se nós tivermos de fato a prioridade, aos domingos, irmos à Santa Missa, pois é o mínimo que podemos fazer, estar diante de Deus, para escutar sua palavra, receber a Santa Eucaristia, ter o nosso coração formado pelo Senhor. E ao longo da semana também, é importante que nós participemos da Santa Eucaristia, para que possamos crescer sempre na graça de Deus. Nós não podemos dar por descontado, porque corremos atrás de tantas coisas. O que nos falta é prioridade. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos ir. Nós possamos pedir ao Senhor, a Quaresma que se aproxima, seja uma ocasião para nós revermos nossas prioridades e buscarmos mais a Deus, estarmos mais em sua casa e nós sermos saciados pelo Senhor. E a Eucaristia também nos torna missionários, nos faz querer sempre comunicar o amor de Deus às outras pessoas. Por isso hoje celebramos a festa de São Cirilo e São Metódio, gregos de nascimento, romanos de coração, porque sempre estiveram unidos ao Papa e evangelizaram todo o leste europeu, Polônia, Hungria, toda aquela região. Eles se tornaram patronos da Europa, assim quis São João Paulo II, manifestando assim, que quando nós levamos o Evangelho a todos os povos, significa que nós estamos fazendo uma obra de misericórdia, porque nós estamos tirando da ignorância, nós estamos tirando do desconhecimento total da fé e apresentando-lhes o único caminho de salvação, que é Jesus Cristo, que passa pela Santa Igreja Católica. Em nossos tempos, falar de missão, de evangelização, se torna até mesmo um assunto delicado, pois a visão que se tem da igreja é como se fosse uma potência estrangeira que está dominando as consciências, colonizando as pessoas. Muitas vezes, em muitos países não se pode evangelizar, não é possível entrar congregações, padres, não se pode, porque muitas vezes se tem a visão que a fé não vem para elevar as pessoas, mas vem para diminuir e vem muitas vezes como algo estranho. Por isso peçamos a intercessão e a audácia de São Cirilo e São Metódio. Talvez nunca iremos a outros países, mas iremos ao nosso vizinho, ao nosso bairro, sairemos em missão em nossa cidade para comunicar o amor de Cristo. Pois uma conversa muito comum entre nós. Ah, padre, hoje em dia as pessoas não vão mais à igreja, o povo não quer saber de Deus. Nem sempre é verdade, porque muitos padecem daquilo que lemos nos Atos dos Apóstolos. Como vou acreditar se ninguém me comunicou?
se ninguém me anunciou? Muitos não conhecem. Sabe sim que na praça tem uma igreja, mas não sabe o horário de missa, como se chega ali, se pode entrar. Muitos não conhecem verdadeiramente a Jesus. Ouviu falar que tem igreja, que tem Jesus, mas não foram evangelizados. Por isso é um trabalho nosso, é uma obra de misericórdia, levar essas pessoas para a fé. É difícil, sim. Nem sempre teremos o sucesso que gostaríamos de ter. Nem sempre a pessoa que convidamos para vir à missa, para entrar na catequese, irá de imediato. Requer de nós a insistência, a perseverança, insistir uma, duas, quantas vezes for necessário. E por fim, queridos irmãos e irmãs, tenhamos consciência daquilo que diz Jesus. Nós somos semeadores. Nós somos obrigados pela palavra de Deus a evangelizar, a espalhar a sua palavra, a espalhar a sua doutrina, a convidar as pessoas para participarem da fé santa e católica, mostrar-lhes o único caminho de salvação. Se obteremos frutos, se nós os veremos, não sabemos. Porque quem faz germinar e quem colhe é o próprio Senhor. Porque muitas vezes nós queremos, eu convidei, ele veio, se tornou alguém que eu consegui levar para a igreja. Muitas vezes nós queremos como se fosse uma promoção pessoal, mas não é assim. É Deus quem convence os corações. Nós somos instrumentos de Deus e que nós sejamos bons instrumentos. Estejamos em bom estado, seja a consciência que nós somos usados por Deus, mas é Ele que faz com que os corações sejam transformados, sejam mudados. Portanto, não se desanime porque alguém que você convidou não veio, não se desanime porque alguém parece que não dá passos e continua naquela vida de pecado, de erros. Seja um processo de conversão, que demanda tempo e oração. O primeiro passo para sermos eficazes na evangelização é rezar. Todas as vezes que formos sair em visita, rezemos pelas pessoas que nós encontraremos, para que o Espírito Santo vá preparando os seus corações para serem abertos ao anúncio que lhes faremos. Devemos rezar por essas pessoas. Não é assim que a Nossa Senhora sempre nos pede? Rezar pela conversão dos pecadores? Pronto, esse é o nosso dever. Rezar sempre, interceder sempre. Se nós teremos sucesso ou não, não depende de nós, mas depende do Senhor. E Ele, no tempo certo, faz dar frutos o trabalho. Portanto, você que insiste há tantos anos com seu esposo, com a sua esposa, com seu cunhado, com a sua irmã, com aquele parente, vamos à igreja, confesse, reze mais. E a pessoa, uma hora eu vou. Bom demais, é importante rezar. Uma hora apareço lá, mas nunca vem. As pessoas não são indelicadas e dizem, eu não vou de jeito nenhum. Sim, vou ir, se der eu vou. Obrigado pelo convite. Mas muitas vezes não vem. Mas nós continuamos insistindo e chamando. Pois esse é o nosso papel, porque somos instrumentos de Deus. A misericórdia que podemos fazer a alguém é mostrar-lhes o caminho do céu, mostrar-lhes o caminho da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.